Antigamente o quadrinho ele era publicado em tiras diárias e jornais em preto e branco e no suplemento dominical colorido. Depois eles começaram em gibis também já coloridos. Então essa técnica de impressão, porque o quadrinho ele era publicado em 1890, assim, ainda em revistas. Quando ele começou nos jornais americanos, aí é que ele então entrou a massificação do quadrinho. E aí é que surgiu a linguagem do quadrinho. Antigamente eles eram ilustrações, histórias ilustradas, sem uma continuidade. Então, a partir dos jornais americanos, do Hearst e do Pulitzer, o quadrinho passou a ser uma coisa massificada. Quer dizer, milhões de pessoas nos Estados Unidos começaram a ler quadrinhos e milhões de pessoas no mundo inteiro começaram a ver quadrinhos. Então o quadrinho massificou e criou um novo tipo de linguagem. Esse tipo de linguagem é característica do quadrinho. Então essa linguagem dos quadrinhos não tem nada a ver com desenho animado, nem com novas tecnologias. É outro tipo de coisa. Então, quer dizer, a linguagem da história em quadrinho, que era uma coisa revolucionária, já é uma coisa do passado. O quadrinho, a tecnologia de hoje e a do futuro é a tecnologia existente na possibilidade. Você vê, ninguém sabia, nenhuma ficção científica em quadrinho, no cinema, na literatura, sabia o que era chip. Quer dizer, você encontra diversas versões de ficção científica que se tornaram realidade, mas o chip é uma coisa tão inconcebível que os autores de ficção científica não identificaram o chip. Não obstante, ainda no tempo da Grécia e Atenas, Demócrito já falou em átomo. Então, e quando você pensou no átomo em forma de ciência, você poderia ter pensado também numa coisa como se fosse o átomo, que fosse infinitamente pequeno, que é o chip. Você se lembra que quando o Louis Pasteur descobriu o micróbio, ele foi execrado pelas faculdades, pelas grandes universidades de Paris, dizendo que era ridículo existir uma coisa chamada micróbio que você nem conseguisse enxergar e que esse micróbio poderia destruir a grande criação de Deus que era o homem. Aí então descobriram o microscópio e eles viram que realmente existia o micróbio. Então, se você sabia que existia o átomo, que existia o micróbio, você tinha que ter previsto que existiria também o chip. Quer dizer, uma forma de armazenar milhões de informações de uma maneira como se fosse um átomo, como se fosse um micróbio. Então, quer dizer, eu sou extremamente a favor e eu acho que o futuro vai ser brilhante se o homem parar com essas bobagens de religião, de Deus, de atraso de humanidade e começar a procurar seguir com a mesma rapidez o progresso tecnológico com o progresso mental.